Um milionário encontrou duas meninas pobres vendendo um filhote na calçada. Curioso com o cartaz escrito "Paga o que puder, estamos desesperadas", decidiu comprar o filhote sem pensar muito. Mas, ao segui-las até o hospital, descobriu um segredo que destruiu tudo que ele acreditava sobre si mesmo. Naquele dia, ao ver quem realmente eram aquelas meninas, sua vida ganhou um sentido que dinheiro nenhum jamais trouxe. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Rafael Mendonça Torres sempre foi conhecido em São Paulo como um homem calculista, frio e imbatível nos negócios. Aos 38 anos, comandava a Nexus Tech, uma das empresas de tecnologia mais promissoras do Brasil, com sede na Avenida Paulista. Seu apartamento na cobertura de um edifício no bairro do Itaim Bibi refletia exatamente sua personalidade. Minimalista, silencioso e impecável. Tudo em tons de cinza e preto, sem fotografias pessoais, apenas certificados emoldurados e uma vista panorâmica da cidade que nunca dormia. Naquela madrugada de outubro, enquanto a chuva fina castigava as janelas, Rafael acordou sobressaltado, com a respiração ofegante e uma sensação de vazio que nenhum contrato milionário parecia preencher. Caminhou descalço pelo piso frio de mármore até a ampla sala de estar, onde se viu refletido no vidro que separava seu império particular do resto do mundo. O que enxergou foi apenas um homem sozinho, sustentando uma fachada de poder. "Quem sou eu, afinal?", murmurou para si mesmo, enquanto a cidade piscava suas luzes lá embaixo. Na manhã seguinte, vestiu seu habitual terno italiano, feito sob medida, e dirigiu seu Porsche até o centro financeiro para uma reunião com investidores estrangeiros. O trânsito na Avenida Rebouças estava mais caótico que o normal. Irritado com o atraso, decidiu fazer um desvio por ruas menores do bairro de Pinheiros. Foi então que, ao parar em um semáforo perto da praça, notou duas meninas gêmeas de aproximadamente 6 anos sentadas na calçada. Tinham cabelos escuros desgrenhados e olhos grandes e tristes. Seguravam um filhote de cachorro vira-lata e um cartaz escrito à mão: "Paga o que puder, estamos desesperadas". A cena era comum em São Paulo, mas algo no olhar daquelas crianças o fez parar. Rafael abriu a janela do carro e observou as meninas. Seus traços eram delicados, mas havia uma determinação no olhar que o intrigou. Sem entender exatamente porquê, estacionou o carro e caminhou até elas. "Quanto vocês querem pelo cachorro?", perguntou, ajeitando a gravata azul marinho. "O senhor pode pagar o que puder", respondeu a que parecia ser a mais falante das duas. "É que nossa mãe está doente e precisamos comprar remédio". Rafael tirou da carteira uma nota de R$ 200 e entregou às meninas. Elas arregalaram os olhos em surpresa genuína. "É muito dinheiro, moço", exclamou a mesma menina. "Tem certeza?". "Tenho, e agora o cachorro é meu", respondeu pegando o filhote nos braços. Era pequeno, de pelo marrom e branco, com orelhas caídas. "Como vocês se chamam?". "Eu sou Maria Júlia e ela é Maria Clara", respondeu apontando para a irmã, que apenas observava timidamente. "E o cachorrinho se chama Pipoca". As meninas pegaram o dinheiro, agradeceram efusivamente e correram em direção a uma farmácia, na esquina. Por um impulso que nem ele mesmo compreendeu, Rafael as seguiu discretamente, deixando o filhote no carro. Viu quando entraram na farmácia e pediram medicamentos. Conseguiu ler o nome na receita que entregaram ao atendente: Luísa Cardoso. O mundo pareceu parar. Aquele nome não podia ser coincidência. Luísa Cardoso havia trabalhado como auxiliar de limpeza na Nexus Tech 7 anos atrás, quando a empresa ainda era pequena e funcionava em um escritório modesto no bairro da Liberdade. Naquela época, Rafael era apenas um programador promissor, recém-saído de um relacionamento fracassado e obcecado em fazer sua empresa crescer. Luísa era bonita, de sorriso fácil e uma inteligência natural que o impressionava. Começaram um relacionamento discreto que durou alguns meses. Quando a empresa finalmente conseguiu seu primeiro investimento significativo,
e Rafael foi promovido a diretor, decidiu que Luísa não combinava com sua nova vida. Cortou o contato abruptamente, ignorando suas ligações. Ela simplesmente desapareceu, e ele seguiu em frente, sem refletir sobre o que havia deixado para trás. Agora, olhando para aquelas meninas que corriam com a sacola de medicamentos, uma suspeita crescia em sua mente. Calculou rapidamente. 7 anos. As meninas aparentavam 6. E aqueles olhos? Havia algo familiar neles. As gêmeas saíram da farmácia e caminharam apressadas pela rua. Rafael, ainda atônito, as seguiu a uma distância segura. Elas entraram em um ônibus e ele rapidamente voltou ao seu carro, seguindo o veículo através do trânsito caótico de São Paulo. O ônibus parou em frente ao Hospital das Clínicas e as meninas desceram, correndo para dentro do enorme complexo hospitalar. Rafael estacionou e ficou alguns minutos dentro do carro tentando processar o que estava acontecendo. O filhote Pipoca choramingou no banco do passageiro como se o lembrasse de suas responsabilidades. Decidido, saiu do carro e entrou em uma floricultura próxima, comprando um modesto buquê de margaridas. Também parou em uma padaria e comprou um pacote de pães. Com as flores e o pão em mãos, entrou no hospital como se fosse apenas mais um visitante. Na recepção, perguntou por Luísa Cardoso e, após alguns minutos de espera, conseguiu o número do quarto. Subiu até o 3º andar, o coração batendo mais forte a cada passo. Parou em frente à porta entreaberta do quarto 307. Lá dentro, viu Luísa deitada na cama, muito mais magra e pálida do que se lembrava, mas ainda com aqueles olhos expressivos que o haviam cativado anos atrás. As meninas estavam sentadas em cadeiras ao lado da cama, fazendo a lição de casa em cadernos desgastados. Respirou fundo e bateu suavemente na porta. As 3 olharam em sua direção. As meninas confusas, Luísa com um misto de surpresa e algo que parecia raiva contida. "Oi", disse ele, sentindo-se estranhamente vulnerável. "Posso entrar?" Luísa o fitou por longos segundos antes de responder com voz fraca. "Você não mudou nada. Continua igual, mas eu não sou mais a mesma." Rafael entrou no quarto, colocando as flores e o pão em uma mesa próxima. Olhou com mais atenção para as meninas. Não havia como negar. O formato dos olhos, o nariz, a linha do queixo, eram seus traços ali. "Meninas", disse Luísa com voz cansada, "podem ir comprar um suco para a mamãe na lanchonete lá embaixo?" Maria Júlia, a mais extrovertida, pegou algumas moedas que a mãe ofereceu e saiu puxando a irmã pela mão, não sem antes lançar um olhar curioso para Rafael. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles. Rafael finalmente reuniu coragem para perguntar: "Elas são minhas filhas?" Luísa fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. "Sim, Rafael, são suas filhas. Tentei te avisar quando descobri que estava grávida, mas você nunca respondeu. Achei que tinha escolhido nos ignorar." "Eu nunca soube", respondeu ele confuso. "Nunca recebi nenhuma mensagem sua, nenhuma ligação." Luísa soltou uma risada amarga. "Mandei dezenas de e-mails, fiz inúmeras ligações para seu escritório. Cheguei até a enviar uma carta registrada. Sua secretária, Dona Clélia, sempre dizia que você estava ocupado ou em viagem." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Rafael. Dona Clélia havia sido sua secretária por anos, uma senhora séria e extremamente eficiente que se aposentara no ano anterior. "Não é possível", murmurou mais para si mesmo do que para Luísa. "É a verdade", respondeu ela, com lágrimas contidas nos olhos. "Durante anos pensei que você sabia sobre as meninas e escolheu ignorá-las. Escolheu ignorar a gente." Rafael sentiu uma raiva crescente, não de Luísa, mas de si mesmo, de sua própria cegueira e de Dona Clélia, que aparentemente havia tomado decisões que mudaram o curso de várias vidas. Antes que pudesse responder, as meninas voltaram com os sucos. Maria Clara, a mais tímida, olhou para Rafael com curiosidade. "Você vai ficar com o Pipoca, moço?" perguntou com voz suave. Rafael olhou para as 2 meninas, suas filhas,
e sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Um misto de proteção, culpa e um estranho tipo de amor que nascia instantaneamente. Vou sim, respondeu com a voz embargada. Vou cuidar muito bem dele. Naquele momento, enquanto a chuva voltava a cair sobre São Paulo, Rafael sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ao sair do hospital, Rafael sentia uma mistura de emoções que nunca havia experimentado. A raiva crescente o consumia enquanto dirigia de volta para seu escritório na Avenida Paulista. O filhote Pipoca dormia tranquilamente no banco do passageiro, alheio à tempestade que se formava dentro do empresário. Assim que chegou a Nexus Tech, ignorou os cumprimentos da recepcionista e seguiu direto para sua sala. Fechou a porta com força e imediatamente pegou o telefone, discando o número de Dona Clélia. Após alguns toques, a voz calma e profissional da ex-secretária atendeu. Precisamos conversar. Agora, disse ele sem se preocupar com formalidades. Rafael, aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, surpresa com o tom. Luísa Cardoso, lembra-se dela? O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Estou indo até sua casa. Estarei lá em 30 minutos, declarou, desligando antes que ela pudesse responder. O apartamento de Dona Clélia ficava em Perdizes, um bairro de classe média alta. Rafael nunca havia estado lá, apesar dos anos trabalhando juntos. Quando ela abriu a porta, seu rosto geralmente impassível demonstrava tensão. Entre, Rafael, convidou ela, levando-o até uma sala impecavelmente arrumada, repleta de fotos de família. Aceita um café? Quero respostas, respondeu ele, recusando-se a sentar. Luísa tentou me contatar quando descobriu que estava grávida. Você interceptou todas as mensagens, não foi? Dona Clélia o encarou por alguns segundos antes de responder, com uma tranquilidade desconcertante. Fiz o que era melhor para você e para a empresa. Aquela moça não combinava com seu futuro. Não combinava com meu futuro? Repetiu Rafael incrédulo. Você decidiu isso sozinha? Escondeu de mim que eu seria pai? Você estava prestes a fechar o maior contrato da sua carreira. Precisava de foco. Total, respondeu ela sem demonstrar remorso. Uma faxineira grávida não caberia na sua vida naquele momento. Rafael sentiu o sangue ferver nas veias. Você não tinha esse direito. Eram minhas filhas. Minha decisão. Filhas? Dona Clélia pareceu genuinamente surpresa. Ela teve gêmeas? Sim, 2 meninas maravilhosas que cresceram sem pai porque você decidiu o que era melhor para mim. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando controlar a raiva. Você tem ideia do que fez? Do que tirou de mim, delas? Fiz o que qualquer pessoa que se importasse com você faria, respondeu ela, inabalável. Olhe para tudo que conquistou. A Nexus é uma das maiores empresas de tecnologia do país hoje. Isso não teria acontecido se você tivesse se distraído com uma família indesejada. Indesejada? A palavra o atingiu como um golpe. Você nem me deu a chance de decidir se era indesejada ou não. Dona Clélia suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Rafael, seja realista. Você estava obcecado com a empresa. Era tudo o que importava para você. Uma gravidez inesperada teria sido um desastre para seus planos. Por um momento, Rafael se perguntou se ela estava certa. Teria ele realmente acolhido Luísa e as filhas naquela época? Ou teria, de fato, as rejeitado, como Luísa acreditou por anos? A dúvida o corroeu por dentro, mas a certeza da injustiça prevaleceu. Ainda assim, não era sua decisão para tomar, disse finalmente. A partir de hoje, seus benefícios de aposentadoria estão cancelados e pela manhã, nosso departamento jurídico entrará em contato para discutir as consequências legais das suas ações. Pela primeira vez, o semblante de Dona Clélia vacilou. Você não faria isso. Trabalhei por 20 anos ao seu lado. Construí aquela empresa junto com você. E decidiu construí-la sobre mentiras, respondeu ele já se dirigindo à porta. Acabou, Clélia, acabou. No dia seguinte, Rafael chegou cedo à empresa e convocou imediatamente o departamento jurídico. Determinou que Dona Clélia fosse oficialmente processada por fraude e retenção de informações pessoais, além de cancelar todos os benefícios de aposentadoria que ela ainda recebia. Quero isso resolvido o mais rápido possível,
sem vazamentos para a imprensa, instruiu aos advogados. E quero uma indenização substancial para Luísa e minhas filhas. Após a reunião, fechou-se em sua sala e começou a pesquisar sobre anemia severa, o diagnóstico de Luísa. Estava absorto nas leituras quando Vicente Albuquerque, seu sócio, há mais de 10 anos entrou sem bater. Que história é essa de processo contra a Clélia? Perguntou Vicente, visivelmente irritado. Alto, de cabelos grisalhos e sempre impecavelmente vestido, Vicente era conhecido por seu pragmatismo implacável e visão estratégica. Assunto pessoal, respondeu Rafael, sem desviar os olhos da tela. Nada é apenas pessoal quando você é o rosto da Nexus, rebateu Vicente, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Soube que você perdeu a reunião com os investidores ontem. Isso nunca aconteceu antes. Tive uma emergência. Vicente observou o amigo com atenção. Conhecia Rafael melhor do que qualquer pessoa e notou imediatamente que algo havia mudado. O que está acontecendo com você? Está diferente. Rafael hesitou. Vicente era seu amigo mais próximo, mas também o homem mais ambicioso que conhecia. Sua frieza nos negócios sempre fora admirada e imitada por Rafael. Descobri que tenho 2 filhas, disse finalmente. Gêmeas, de 6 anos. Clélia escondeu de mim todas as tentativas de contato da mãe delas. Vicente ficou em silêncio, por alguns segundos processando a informação. E o que você pretende fazer a respeito? Assumir minhas responsabilidades, conhecê-las, ser pai. Um sorriso cético se formou no rosto de Vicente. Rafael, sempre soube que por trás desse executivo implacável havia um romântico adormecido. Levantou-se e caminhou, até a janela, observando a vista da Avenida Paulista. Só não deixe que isso afete os negócios. A imagem de um homem intocável e focado é o que nos trouxe até aqui. Antes que Rafael pudesse responder, Vicente já estava na porta. Ah, e não se esqueça que temos a apresentação para o conselho na sexta. Preciso de você afiado como sempre. Após a saída do sócio, Rafael voltou sua atenção para o notebook, mas não conseguia se concentrar. Abriu a gaveta e pegou a pequena coleira que havia comprado para pipoca na noite anterior. O filhote estava temporariamente com sua governanta, Dona Zuleide, que cuidava de seu apartamento 3 vezes por semana. Decidido, pegou o telefone e discou para o hospital. Precisava saber quando Luísa receberia alta. Nos dias seguintes, Rafael estabeleceu uma rotina que jamais imaginara. Pela manhã, trabalhava intensamente na empresa. À tarde, visitava Luísa no hospital, levando livros, revistas e pequenos mimos para as meninas. Aos poucos, Maria Clara, a mais tímida, começava a se abrir, enquanto Maria Júlia já o bombardeava com perguntas sobre tudo, desde seu carro até porque ele usava gravata todos os dias. Minha mãe disse que você é um homem muito importante, comentou Maria Júlia em uma das visitas, enquanto desenhava no caderno que ele havia trazido. É o que dizem, respondeu Rafael, observando o desenho. Importante como o super-homem? Rafael sorriu, algo que estava fazendo com frequência naqueles dias. Não tão importante assim. Então você não pode voar? Infelizmente não. A menina pareceu decepcionada por um momento, mas logo se animou novamente. Tudo bem. Pipoca também não pode voar, mas ele é legal mesmo assim. Na sexta-feira, quando chegou ao hospital, encontrou Luísa sentada na cama, já vestida com roupas normais em vez da camisola hospitalar. Seu semblante estava mais corado, embora ainda demonstrasse fragilidade. Estou recebendo alta hoje, anunciou ela quando ele entrou no quarto. As meninas não estavam presentes. Isso é ótimo, respondeu Rafael, tentando esconder o nervosismo. Posso te levar para casa? Luísa o estudou por alguns instantes antes de responder. As meninas estão com minha vizinha, Dona Iracema. Ela as leva e busca na escola quando não posso. Rafael assentiu, percebendo que ela havia evitado responder sua pergunta. Rafael, continuou Luísa com voz firme apesar da aparente fragilidade física, preciso deixar algumas coisas claras. O fato de você ter descoberto sobre as meninas não significa que pode simplesmente entrar na nossa vida
e assumir o papel de pai da noite para o dia. Eu entendo, respondeu ele, sentindo o peso da responsabilidade, mas quero fazer parte da vida delas, da sua vida também, se você permitir. Não é tão simples assim. Passei 7 anos acreditando que você nos rejeitou deliberadamente. 7 anos criando nossas filhas sozinha, trabalhando em 2 empregos, estudando à noite, para conseguir meu diploma de contabilidade. Rafael sentiu o peso da culpa. Enquanto ele construía seu império, Luísa lutava sozinha para criar as filhas que ele nem sabia que existiam. Sei que não posso mudar o passado, disse ele, mas posso fazer diferente daqui para frente. Luísa suspirou, parecendo subitamente exausta. Vou estabelecer algumas condições. Primeiro, você não vai se apresentar como pai das meninas até que eu julgue que é o momento certo. Segundo, qualquer aproximação tem que ser gradual e constante. Nada de aparecer um dia com presentes caros e depois sumir. Terceiro, não faça promessas que não possa cumprir. Concordo com tudo, respondeu ele prontamente. E quanto aos custos do tratamento e... Já aceitei sua ajuda com as despesas médicas, interrompeu ela. Não sou orgulhosa a ponto de prejudicar minha saúde, mas não pense que pode comprar seu lugar na vida das meninas. Nunca pensei isso, garantiu ele. Só quero ajudar, estar presente. Quando finalmente deixaram o hospital, Rafael dirigiu em silêncio até o modesto prédio no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, onde Luísa morava com as filhas. O contraste com seu luxuoso apartamento no Itaim Bibi não poderia ser maior, mas havia algo genuinamente acolhedor naquele pequeno apartamento de 2 quartos. Ao estacionar, Rafael notou o olhar curioso dos vizinhos pela janela. Um homem de terno caríssimo e carro importado certamente destoava na vizinhança de classe média baixa. As pessoas vão comentar, disse Luísa, percebendo seu desconforto. Não me importo, respondeu ele, ajudando-a a sair do carro. Quando abriram a porta do apartamento, foram recebidos pelos gritos animados das meninas e pelos latidos entusiasmados de Pipoca, que surpreendentemente já estava lá, correndo entre as pernas das crianças. "Surprise!" exclamou Maria Júlia, com o inglês carregado de sotaque. "A dona Iracema buscou Pipoca na sua casa. Ele estava com saudade da gente." Rafael olhou confuso para Luísa. "Liguei para sua governanta", explicou ela. "Achei que as meninas ficariam felizes em ter o cachorro por perto enquanto eu estava no hospital. Espero que não se importe." Naquele momento, observando as meninas, brincando com o filhote e Luísa sorrindo discretamente, Rafael sentiu que, pela primeira vez em anos, estava exatamente onde deveria estar. Longe do escritório luxuoso, das reuniões intermináveis e da pressão constante para ser o homem intocável que todos admiravam. "Não me importo nem um pouco", respondeu finalmente sorrindo. "Na verdade, acho que Pipoca também parece mais feliz aqui." Nas semanas que se seguiram, Rafael começou a dividir sua vida entre 2 mundos completamente diferentes. Durante o dia, continuava sendo o implacável CEO da Nexus Tech, comandando reuniões, fechando contratos milionários e mantendo a fachada de homem bem-sucedido e inabalável que todos esperavam. Mas assim que o expediente terminava, trocava o terno por roupas mais casuais e dirigia até o Tatuapé, onde uma nova versão de si mesmo emergia. Em uma tarde de quinta-feira, chegou ao apartamento de Luísa carregando uma sacola de supermercado. Havia prometido às meninas que ensinaria a fazer panquecas de banana, uma receita que encontrara na internet especialmente para a ocasião. "Moço, você já cozinhou antes?" perguntou Maria Clara, a mais quieta das gêmeas, enquanto observava Rafael desajeitado na pequena cozinha. "Para falar a verdade, não muito", admitiu ele, tentando decifrar as instruções da receita no celular. "Mas primeira vez para tudo, não é? A mãe diz que você é um gênio dos computadores", comentou Maria Júlia, subindo em um banquinho para alcançar o balcão. "Mas aqui na cozinha parece que você é meio atrapalhado." Rafael riu, surpreendendo a si mesmo. Há quanto tempo não ria assim de forma genuína? Na empresa, seu sorriso era sempre calculado, estratégico.
Nem todo mundo pode ser bom em tudo, respondeu, quebrando um ovo com mais força que o necessário e fazendo uma pequena bagunça. Luísa, que observava da porta da cozinha, interveio. Meninas, deixem o Rafael respirar. É a primeira vez dele fazendo panquecas. Não tem problema, assegurou ele, limpando a gema que escorria pelo balcão. Estou gostando da companhia das minhas críticas culinárias. O sorriso discreto de Luísa não passou despercebido. Era a primeira vez que ele se referia às meninas como suas na frente delas. Após meia hora de tentativas, várias panquecas deformadas e uma cozinha que parecia ter sido atingida por um furacão, eles finalmente sentaram para comer. Surpreendentemente, as panquecas estavam deliciosas, mesmo com formato irregular. Você devia vir mais vezes fazer o jantar, declarou Maria Júlia com a boca cheia. É divertido ver você fazendo bagunça. Júlia, não fale de boca cheia, repreendeu Luísa suavemente. Desculpa, mãe. A menina engoliu rapidamente e continuou. Mas é verdade. O Rafael é engraçado quando não sabe fazer as coisas. Rafael sentiu algo quente no peito. A sinceridade das crianças era reconfortante depois de anos navegando no mundo corporativo cheio de agendas ocultas e sorrisos falsos. Fico feliz que minhas habilidades culinárias duvidosas sejam, pelo menos, divertidas, brincou ele. Depois do jantar, ajudou as meninas com a lição de casa. Maria Clara tinha dificuldades com matemática, enquanto Maria Júlia lutava com português. Pacientemente, sentou-se entre as duas na pequena mesa da sala e as auxiliou, surpreendendo-se com a própria paciência que nunca demonstrara com seus funcionários. Quando já estava tarde e as meninas foram se preparar para dormir, Rafael ficou a sós com Luísa na sala. Você tem jeito com elas, comentou ela, recolhendo os últimos cadernos. Mais do que eu esperava. Obrigado, respondeu ele, sentindo-se estranhamente orgulhoso do elogio. Elas são incríveis, inteligentes, engraçadas. Parecem com você. E com você também, acrescentou Luísa, sentando-se no sofá gasto. A determinação da Júlia é toda sua, e a maneira como a Clara franze a testa quando está concentrada, igualzinha a você. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, interrompido apenas pelos latidos ocasionais de Pipoca, que se adaptara perfeitamente à rotina da casa. Como está a sua saúde? Perguntou Rafael, notando que Luísa parecia mais cansada que o normal. Estável. Tomo os remédios regularmente, mas a anemia é severa. O médico disse que pode levar meses até me recuperar completamente. Ela hesitou antes de continuar. Terei que reduzir minha carga horária no trabalho por um tempo. Não se preocupe com isso, assegurou Rafael. Já te disse que posso ajudar financeiramente. Eu sei, mas não é só o dinheiro. É sobre independência. Sobre mostrar às meninas que sou forte o suficiente. Cuidar da sua saúde também é mostrar força, argumentou ele suavemente. Deixe-me ajudar, Luísa. Não por obrigação, mas porque quero fazer isso. Antes que ela pudesse responder, as meninas voltaram à sala de pijamas pedindo para que Rafael lesse uma história antes de dormirem. Ele olhou para Luísa, que assentiu com um pequeno sorriso. Seguindo as meninas até o quarto que dividiam, Rafael sentou-se na beirada da cama e abriu o livro infantil que lhe entregaram. Era uma história sobre uma família de coelhos que se perdia na floresta e encontrava o caminho de casa seguindo as estrelas. Enquanto lia, percebeu que Maria Clara havia adormecido, mas Maria Júlia o observava atentamente. Rafael, sussurrou ela quando ele terminou a história. Você vai ser nosso pai agora? A pergunta o pegou de surpresa. Olhou rapidamente para a porta temendo que Luísa tivesse ouvido, mas ela não estava por perto. Bem, hesitou escolhendo as palavras com cuidado. Eu sou seu pai, Júlia. Sempre fui. Só não sabia disso antes. E por que não sabia? É complicado. Às vezes, os adultos cometem erros, se perdem como os coelhinhos da história. Mas agora encontrei meu caminho até vocês e não pretendo me perder de novo. A menina pareceu satisfeita com a resposta e fechou os olhos, mas antes de adormecer completamente, murmurou. Estou feliz que você encontrou a gente. Quando saiu do quarto,
Encontrou Luísa encostada na parede do corredor. Pelo seu olhar, sabia que ela havia escutado a conversa. Desculpe, disse ele. Não queria ultrapassar nenhum limite. Para sua surpresa, ela tocou seu braço levemente. Tudo bem, foi uma resposta bonita. Na manhã seguinte, de volta ao escritório na Nexus Tech, Rafael se sentia como se vivesse uma vida dupla. Em sua mesa, vários relatórios financeiros e propostas de novos projetos o aguardavam. Mas sua mente ainda estava no pequeno apartamento do Tatuapé, com o cheiro de panquecas de banana e risadas infantis. Foi interrompido por Vicente, que entrou em sua sala sem bater como de costume. E então, pai de família, provocou o sócio sentando-se confortavelmente. Como vai a sua nova vida? Rafael fechou o laptop, dando total atenção ao amigo. Vai bem. As meninas são fantásticas. Vicente o observou com curiosidade. Nunca pensei que veria o dia em que Rafael Torres, o lobo da Paulista, estaria falando sobre crianças com esse brilho nos olhos. Inclinou-se para a frente. Mas vamos ao que interessa. Os investidores coreanos estão chegando na próxima semana. É o maior contrato da nossa história, parceiro. Precisamos de você 100% focado. Estarei focado, garantiu Rafael. Como sempre estive. Será? Questionou Vicente com um tom que misturava preocupação e ceticismo. Desde que descobriu essas crianças, você sai pontualmente às 6, não responde e-mails depois do expediente. E ontem te vi olhando fotos delas no celular durante a reunião do conselho. Rafael sentiu uma pontada de irritação. Estou dando conta de tudo, Vicente. Meu trabalho continua impecável. Por enquanto, rebateu o sócio levantando-se. Só estou preocupado com você, parceiro. Essa sua nova vida não pode se tornar pública agora. Ninguém investe em um homem instável, com distrações familiares. A Nexus foi construída sobre sua imagem de homem focado e inabalável. Ter filhas me torna instável? Questionou Rafael, mantendo a voz controlada, apesar da crescente irritação. Não são as filhas em si, é a mudança repentina. É o fato de que, de uma hora para outra, o homem que vivia exclusivamente para a empresa agora tem outras prioridades. Vicente caminhou até a porta, mas antes de sair, acrescentou: só pense nisso. Tudo o que construímos está em jogo. Após a saída do sócio, Rafael permaneceu imóvel por alguns minutos, absorvendo o peso das palavras de Vicente. Parte dele sabia que o amigo tinha razão. A Nexus Tech havia sido construída sobre sua imagem de executivo implacável e totalmente dedicado. Os investidores e acionistas confiavam nessa persona. Seria possível conciliar esse personagem com o homem que fazia panquecas desajeitadas e lia histórias de coelhinhos antes de dormir? Seu telefone vibrou, tirando-o de seus pensamentos. Era uma mensagem de Luísa com uma foto das meninas na escola, segurando desenhos que haviam feito. No de Maria Clara, 4 figuras de palito, 2 pequenas, 2 grandes, de mãos dadas. No canto ela havia escrito com letra infantil: Minha família. Algo se quebrou dentro de Rafael naquele momento. A mensagem silenciosa de Vicente ecoava em sua mente: escolha, a empresa ou a família. Mas enquanto olhava para o desenho simples, com aquelas 4 figuras de mãos dadas, uma certeza se formou em seu coração. Não abriria mão de nenhum dos 2 mundos. Encontraria uma maneira de ser tanto o executivo bem-sucedido quanto o pai que suas filhas mereciam. Com determinação renovada, guardou o celular e voltou aos relatórios. Teria que trabalhar o dobro, ser mais eficiente, mais estratégico. Provaria a Vicente e a si mesmo que era possível ter sucesso em ambas as esferas da vida. O que Rafael não sabia era que naquele exato momento, Vicente estava em seu próprio escritório conversando com Marta Guimarães, a ambiciosa diretora financeira da Nexus e sua aliada de longa data. Ele está mudando, Marta, comentou Vicente, girando uma caneta entre os dedos. Aquela família está amolecendo-o. E isso é necessariamente ruim? Questionou ela, ajeitando os óculos de armação grossa. Talvez um Rafael mais humano seja bom para a imagem da empresa. Vicente riu sem humor. Não entende? A Nexus
Não precisa de humanidade. Precisa de decisões frias e calculadas. Se ele continuar nesse caminho, logo estará priorizando licença paternidade e horários flexíveis para os funcionários em vez de resultados. O que pretende fazer? Vicente observou a vista da cidade pela janela de seu escritório antes de responder. Nada, por enquanto. Apenas observar. E me preparar para intervir se for necessário. O que nenhum dos dois sabia era que Júlio Tavares, o jovem assistente de Rafael, havia escutado acidentalmente a conversa ao trazer documentos para assinatura. Discretamente, afastou-se da porta entreaberta, levando consigo uma informação que poderia mudar os rumos da Nexus Tech e da recém-formada família de seu chefe. O final de semana chegou trazendo uma atmosfera diferente para Rafael. Pela primeira vez em anos, não levou o trabalho para casa, não verificou e-mails constantemente e desligou as notificações do celular corporativo. No sábado de manhã, dirigiu até o Tatuapé com o porta-malas cheio. Brinquedos, livros infantis e uma caixa enorme com peças de Lego que havia comprado na noite anterior. Quando chegou ao apartamento de Luísa, encontrou as meninas já esperando. Na porta do prédio, ansiosas. Haviam combinado um passeio ao Parque do Ibirapuera, um dos maiores e mais bonitos da cidade. "Você demorou", exclamou Maria Júlia, assim que ele saiu do carro. "Achamos que tinha esquecido." "Eu nunca esqueceria", respondeu Rafael sorrindo. "Só passei para comprar algumas coisas." "Presentes?" perguntou Maria Clara com os olhos brilhando. "Surpresas para mais tarde", disse ele piscando. Luísa apareceu na porta do prédio com pipoca na coleira. Estava mais corada que nos dias anteriores, um bom sinal de que o tratamento estava funcionando. "Você vai também?" perguntou Rafael, surpreso e feliz ao vê-la. As meninas insistiram, e o médico disse que caminhadas leves podem ajudar, desde que eu não me esforce muito. O passeio ao Ibirapuera foi como um sonho para Rafael. O parque estava cheio de famílias aproveitando o sábado ensolarado. Caminharam pelos jardins, observaram os patos no lago e as meninas correram pelo gramado, com pipoca, que parecia tão feliz quanto elas. Rafael e Luísa seguiam alguns passos atrás, conversando naturalmente pela primeira vez desde que se reencontraram. "Como está sendo para você?" perguntou Luísa de repente. "Essa mudança na sua vida?" Rafael refletiu por um momento antes de responder. Estranho, maravilhoso, assustador, tudo ao mesmo tempo. Olhou para as meninas correndo à frente. "Acho que nunca me senti tão vivo." "E a empresa? Seu sócio não está dando problemas?" Rafael hesitou. Não queria preocupá-la com as insinuações de Vicente. "Nada que eu não possa administrar", respondeu finalmente. "A Nexus continua sendo importante, mas descobri que há mais na vida do que balanços financeiros e reuniões de conselho." Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Quem diria que o temido Rafael Torres, o lobo da Paulista, como te chamam nas revistas de negócios, seria derrubado por duas meninas de 6 anos. Ele riu, sentindo-se leve. "O lobo virou um cachorrinho de estimação. Isso não é necessariamente ruim, sabia?" comentou ela observando-o. "Gosto mais desse Rafael." O comentário o pegou de surpresa, fazendo seu coração acelerar como não acontecia há anos. Antes que pudesse responder, foram interrompidos pelos gritos das meninas, chamando-os para ver um pequeno sapo que haviam encontrado. No final da tarde, quando voltaram ao apartamento, Rafael finalmente revelou as surpresas que havia trazido. As meninas ficaram especialmente fascinadas com o enorme conjunto de Lego, e logo a sala estava tomada por peças coloridas enquanto tentavam construir um castelo seguindo as instruções. "Não consigo encaixar essa parte", reclamou Maria Clara, frustrada com uma peça particularmente complicada. "Deixa eu te ajudar", ofereceu Rafael, sentando-se no chão ao lado dela. Com paciência, mostrou como as peças se encaixavam. "Você é bom nisso", observou a menina, impressionada. "É tipo construir um computador?" Rafael sorriu com a comparação. "Um pouco. Nos dois casos você precisa seguir instruções e ter paciência, mas o Lego é mais divertido." Enquanto isso, Luísa preparava o jantar na cozinha, ocasionalmente espiando a cena na sala.
Ver Rafael, o homem que um dia fora tão ambicioso e distante, sentado no chão brincando com as filhas, era uma imagem que jamais imaginara. Jantar foi animado, com as meninas contando histórias da escola e Rafael ouvindo atentamente cada palavra, como se fossem as informações mais importantes do mundo. Em certo momento, Maria Júlia derrubou o suco no chão e Rafael imediatamente se levantou para limpar sem demonstrar qualquer irritação. "Você está diferente", comentou Luísa quando as meninas finalmente foram dormir e eles ficaram a sós. "Como assim?" O Rafael, que conhecia há 7 anos, teria ficado irritado com o suco derramado. Teria considerado uma distração, um desperdício de tempo. Ele refletiu sobre a observação. Acho que aquele Rafael não sabia o que era realmente importante. Naquela noite, dirigindo de volta para seu apartamento luxuoso e vazio no Itaim Bibi, Rafael se deu conta de como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Seu apartamento, que antes parecia o refúgio perfeito, agora lhe parecia frio e impessoal. Faltava o caos acolhedor do pequeno apartamento no Tatuapé, as risadas das meninas, os latidos de pipoca e até mesmo o olhar cauteloso, mas cada vez mais caloroso, de Luísa. Na segunda-feira, chegou ao escritório renovado e determinado. Tinha uma importante apresentação para os investidores coreanos e precisava estar no seu melhor. Júlio Tavares, seu assistente, o aguardava com café e a agenda do dia. "Bom dia, Júlio. Temos tudo pronto para a reunião das 10? "Sim, senhor", respondeu o jovem hesitante. "Senhor Torres, posso falar com o senhor em particular?" Intrigado pelo tom sério do normalmente eficiente assistente, Rafael o convidou para entrar em sua sala. "O que houve, Júlio?" O jovem parecia nervoso, alternando o peso do corpo entre os pés. "Senhor, não sei se devo me intrometer, mas escutei uma conversa entre o Sr. Albuquerque e a Sra. Guimarães na sexta-feira." Rafael sentiu um aperto no estômago. Que tipo de conversa? Eles estavam falando sobre o senhor, sobre sua nova família. Júlio engoliu em seco antes de continuar. O Sr. Albuquerque parecia preocupado que isso pudesse afetar suas decisões na empresa. Ele mencionou que a Nexus precisa de decisões frias e calculadas, não de humanidade. A revelação não surpreendeu completamente Rafael, mas ouvir que Vicente estava discutindo sua vida pessoal com outros executivos o incomodou profundamente. "Obrigado por me contar, Júlio. Agradeço sua lealdade." Após a saída do assistente, Rafael ficou pensativo. Vicente sempre fora seu amigo e parceiro de negócios, mas também sempre deixara claro que a empresa vinha em primeiro lugar, acima de qualquer consideração pessoal. Agora, com a perspectiva de que Rafael pudesse mudar suas prioridades, Vicente claramente se sentia ameaçado. A reunião com os investidores coreanos transcorreu perfeitamente. Rafael estava em seu elemento, articulando com precisão os planos de expansão da Nexus, respondendo perguntas difíceis com segurança e fechando o acordo que garantiria capital para os próximos 3 anos de crescimento da empresa. Quando os investidores saíram, Vicente aproximou-se visivelmente impressionado. "Isso foi incrível, parceiro. Você estava no seu melhor hoje." "Obrigado", respondeu Rafael secamente. "Parece que consigo conciliar bem minha vida profissional e pessoal." "Não?" O comentário pegou Vicente de surpresa. "Nunca duvidei disso", respondeu defensivamente. "Só me preocupo com o futuro da empresa, com nossa visão compartilhada. Nossa visão sempre foi criar a melhor empresa de tecnologia do Brasil", rebateu Rafael. "Isso não mudou. O que mudou foi que agora tenho mais motivação para fazer. É isso dar certo." Vicente assentiu, mas seu olhar revelava que a conversa não terminara ali. No final daquela tarde, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era a dona Iracema, a vizinha de Luísa que ocasionalmente cuidava das meninas. "Senhor Rafael", disse a senhora com voz preocupada. "A Luísa passou mal na hora do almoço. Desmaiou no trabalho e a levaram para o hospital. As meninas estão comigo, mas estão assustadas." O mundo de Rafael pareceu desacelerar. Sem pensar 2 vezes, cancelou suas reuniões restantes e dirigiu a toda velocidade
para o Hospital São Luís, onde Luísa havia sido internada. Encontrou-a no pronto-socorro, pálida, mas consciente, recebendo soro intravenoso. O que aconteceu? Perguntou segurando sua mão. Uma recaída, respondeu ela com voz fraca. A anemia piorou. O médico disse que vou precisar ficar internada alguns dias. As meninas estão com Dona Iracema. Não se preocupe, vou cuidar de tudo. Luísa apertou sua mão levemente. Obrigada. Há uma lista na geladeira com a rotina delas. Horários da escola, atividades, remédios da Clara para alergia. Vou dar conta, assegurou ele. Concentre-se apenas em melhorar. Saindo do hospital, Rafael ligou para Júlio e pediu que reorganizasse sua agenda para os próximos dias. Precisaria trabalhar remotamente e sair mais cedo. Em seguida, dirigiu até o apartamento de Dona Iracema para buscar as meninas. Quando chegou, encontrou-as sentadas no sofá com expressões preocupadas. Pipoca estava deitado entre elas, como se tentasse confortá-las. Mamãe vai ficar bem? Perguntou Maria Clara assim que o viu. Rafael se ajoelhou na frente delas buscando as palavras certas. Sua mãe está recebendo os melhores cuidados. Vai ficar alguns dias no hospital para os médicos tratarem a anemia dela, mas vai ficar bem. Ela vai para o céu igual ao vovô? Perguntou Maria Júlia com os olhos marejados. Rafael sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que ouvia sobre o avô das meninas. Não, querida. Sua mãe só precisa descansar e tomar os remédios certos. Enquanto isso, vocês vão ficar. Comigo, pode ser? As duas assentiram, ainda preocupadas, mas visivelmente aliviadas por não ficarem sozinhas. Após agradecer Dona Iracema, Rafael levou as meninas e Pipoca para o apartamento de Luísa, seguindo rigorosamente a lista de instruções. Na geladeira. Preparou um jantar simples, verificou as mochilas escolares, deu banho nas meninas e as colocou para dormir, tudo tentando manter a rotina o mais normal possível. Quando finalmente se sentou no sofá, exausto, percebeu que seu telefone tinha várias chamadas perdidas de Vicente. Ignorou-as e, em vez disso, ligou para o hospital para verificar o estado de Luísa. Estava estável, mas ainda fraca. Na manhã seguinte, acordou cedo, preparou o café da manhã das meninas e as levou para a escola. De lá, dirigiu direto para o hospital onde encontrou o médico responsável pelo caso de Luísa. A anemia severa está causando complicações, explicou o Dr. Silveira. Vamos precisar fazer uma transfusão de sangue e intensificar o tratamento, com ferro. Ela ficará internada pelo menos uma semana. Faça o que for necessário, doutor. Não se preocupe com custos. O médico assentiu, fazendo anotações em seu tablet. E o senhor é? O pai das filhas dela, respondeu Rafael sem hesitar. E vou cuidar de tudo. Quando entrou no quarto, encontrou Luísa acordada, mas ainda muito pálida. Como estão? As meninas, foi a primeira pergunta dela. Bem, preocupadas com você, mas bem, seguimos toda a rotina conforme suas instruções. Luísa sorriu fracamente. Você deu conta? Mais ou menos, admitiu ele. Queimei o arroz e esqueci de escovar o cabelo da Clara direito, mas acho que ninguém percebeu. Ela riu, mas logo sua expressão ficou séria novamente. Rafael, preciso te pedir uma coisa. Meus pais, eles precisam saber o que aconteceu. Estão em Ribeirão Preto, mas devem vir imediatamente quando souberem. Rafael sentiu um aperto no peito. Ainda não conhecia os pais de Luísa, os avós de suas filhas. Claro. Você quer que eu ligue para eles? Luísa hesitou. Pode ser, mas preciso te avisar. Eles não sabem sobre você. Quer dizer, sabem que as meninas têm um pai, obviamente, mas não sabem que você está de volta em nossas vidas. Entendo, respondeu Rafael, imaginando o quão complicada aquela situação seria. Como quer que eu me apresente? Apenas diga que sou sua amiga por enquanto. Quando eles chegarem, conversamos melhor. Rafael assentiu, pegando o telefone que Luísa oferecia com o número dos pais. Enquanto discava, sentia-se estranhamente nervoso. Estava prestes a falar com pessoas que, sem saber, eram parte de sua família. Uma família que ele mesmo acabara de descobrir. A ligação para os pais de Luísa foi breve e tensa. Rafael se apresentou como amigo.
explicou a situação e informou o hospital onde ela estava internada. Do outro lado da linha, seu Antônio, o pai de Luísa, limitou-se a agradecer secamente antes de desligar, prometendo que chegariam a São Paulo no dia seguinte. Nos dias que se seguiram, Rafael estabeleceu uma rotina exaustiva. Pela manhã, trabalhava remotamente do apartamento de Luísa, participando de videoconferências e respondendo e-mails urgentes. Ao meio-dia, buscava as meninas na escola, preparava o almoço, cada vez com menos desastres culinários, e as levava de volta à escola. À tarde, dividia-se entre visitas ao hospital e mais trabalho remoto, até que chegava a hora de buscar as meninas novamente, dar jantar, ajudar com a lição de casa e colocá-las para dormir. Vicente ligava constantemente, cada vez mais irritado, com a ausência física de Rafael na empresa. Os coreanos querem uma nova reunião na sexta. Precisamos de você aqui, insistiu durante uma ligação particularmente tensa. Farei por videoconferência, respondeu Rafael firmemente. Pelo amor de Deus, Rafael, isso não é profissional, são investidores de 50 milhões de dólares. Estamos em 2025, Vicente. Videoconferências são perfeitamente profissionais. E se eles tiverem algum problema com isso, explique que estou lidando com uma emergência familiar. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Emergência familiar, repetiu Vicente com desdém evidente. É nisso que nos transformamos agora? Uma empresa que coloca a família na frente dos negócios? Não, respondeu Rafael, mantendo a calma. Somos uma empresa que entende que seus executivos são seres humanos com vidas além do escritório. Isso não nos torna fracos, Vicente. Nos torna melhores. Antes que o sócio pudesse responder, Rafael encerrou a chamada. Não tinha tempo para aquele tipo de discussão. Maria Clara estava com febre leve desde a manhã e ele precisava monitorá-la. Na quinta-feira, enquanto estava no hospital com Luísa, recebeu uma mensagem de Dona Iracema. Os pais de Luísa haviam chegado ao apartamento e queriam vê-la. Rafael avisou Luísa, que parecia apreensiva. Eles vão chegar aqui a qualquer momento, disse ela, tentando ajeitar os cabelos. Rafael, talvez seja melhor você sair antes que eles cheguem. A primeira impressão pode ser complicada. Rafael hesitou, dividido entre respeitar o pedido de Luísa e o desejo de permanecer ao seu lado. Tem certeza? Não prefere que eu fique para te apoiar? Ela balançou a cabeça. Confie em mim. Meu pai é um homem difícil. Preciso explicar a situação para eles primeiro, antes de apresentá-lo adequadamente. Relutante, Rafael concordou. Mal havia saído do quarto quando avistou um casal de meia-idade caminhando apressadamente pelo corredor. O homem, alto e de cabelos grisalhos, tinha uma expressão severa. A mulher mais baixa, com traços que lembravam Luísa, parecia ansiosa. Eram, sem dúvida, os pais dela. Rafael os cumprimentou educadamente, mas recebeu apenas um aceno distante em resposta. Enquanto se afastava, pôde ouvir a voz grave de seu Antônio perguntando a uma enfermeira: quem era aquele homem saindo do quarto da minha filha? Naquela noite, quando foi buscar as meninas na escola, Maria Júlia correu em sua direção com um entusiasmo incomum. Rafael! Adivinha? Vovô e vovó estão aqui, eles trouxeram presentes. Que bom, querida, respondeu ele, tentando esconder a apreensão. E eles estão no apartamento agora? Sim, vovó está fazendo bolo de fubá, meu preferido. O coração de Rafael acelerou. Não estava preparado para esse encontro, mas não tinha escolha. Quando chegaram ao apartamento, Dona Carmen, a mãe de Luísa, abriu a porta. Seu sorriso caloroso para as netas se transformou em uma expressão de surpresa ao ver Rafael. Olá, cumprimentou ele estendendo a mão. Sou Rafael Torres. Nos vimos brevemente no hospital. Carmen Cardoso, respondeu ela, apertando sua mão hesitantemente. Entre, por favor. A atmosfera na pequena sala era densa. Seu Antônio estava sentado na poltrona, observando Rafael com olhos desconfiados. As meninas, alheias à atenção, mostravam animadamente os presentes que haviam ganhado dos avós. Então você é o amigo que ligou, disse seu Antônio finalmente, sua voz grave preenchendo o ambiente. Sim, senhor.
E como exatamente conhece minha filha? Rafael respirou fundo. Não queria mentir, mas também não podia revelar toda a verdade sem falar com Luísa primeiro. Somos velhos conhecidos, trabalhamos juntos há alguns anos. O olhar de seu Antônio se estreitou. Curioso, Luísa nunca mencionou nenhum Rafael. Antes que a situação ficasse mais tensa, Dona Carmen interveio. Antônio, que tal deixarmos essa conversa para depois? As meninas precisam jantar e tomar banho. Durante o jantar, Rafael tentou manter a conversa leve, mas podia sentir os olhares investigativos dos avós das meninas. Maria Júlia, sempre falante, fez a pergunta que todos evitavam. Vovô, você sabia que o Rafael é nosso pai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de seu Antônio endureceu, enquanto Dona Carmen engasgava com a água que bebia. O que você disse, Júlia? Perguntou o avô com voz controlada. O Rafael é nosso pai, repetiu a menina, olhando confusa para os adultos. Ele não sabia antes, mas agora sabe e está cuidando da gente enquanto a mamãe está no hospital. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. O olhar que seu Antônio lhe lançou era puro gelo. Meninas, por que vocês não vão tomar banho? Dona Carmen vai ajudar vocês, sugeriu Rafael, tentando amenizar a situação. Relutantes, mas obedientes, as meninas saíram da mesa, acompanhadas pela avó, que parecia tão chocada quanto o marido. Quando ficaram sozinhos, seu Antônio se levantou, parecendo ainda maior em sua indignação. Então você é o pai que abandonou minha filha grávida? O homem que a deixou passar necessidade enquanto construía sua vidinha confortável? Senhor Cardoso, não é bem assim. Eu não sabia sobre a gravidez. Descobri sobre as meninas há apenas algumas semanas. E espera que eu acredite nisso? A voz de seu Antônio tremia de raiva contida. Luísa tentou te contatar inúmeras vezes. Eu sei disso agora. Minha secretária bloqueou todas as tentativas de contato sem meu conhecimento. Acredite, estou tão indignado quanto o senhor. O homem mais velho soltou uma risada amarga. Indignado? Você não sabe o que é indignação. Indignação é ver sua filha única criar duas meninas sozinha, trabalhando em 2 empregos, estudando à noite, enquanto o pai das crianças segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Rafael sentiu o peso daquelas palavras. Não havia como argumentar contra a verdade, mesmo que não fosse intencional de sua parte. O senhor está certo, admitiu abaixando a cabeça. Nada do que eu disser vai mudar o passado, mas posso garantir que estou aqui agora e não pretendo ir a lugar nenhum. Essas meninas são minhas filhas e vou ser o pai que elas merecem. Seu Antônio o estudou por longos segundos antes de responder. Palavras são fáceis, rapaz. Ações é que contam. E até agora, suas ações não inspiram muita confiança. Dê-me a chance de provar que estou comprometido, pediu Rafael. Por Luísa e pelas meninas. Você as abandonou antes. O que nos garante que não vai embora outra vez quando a novidade passar? A pergunta pesou no ar. Era o mesmo temor que Luísa havia expressado e que o próprio Rafael às vezes se pegava questionando. Seria capaz de manter esse compromisso para sempre? Não posso oferecer garantias além da minha palavra, respondeu honestamente. Mas posso dizer que conhecer Maria Clara e Maria Júlia foi a melhor coisa que já me aconteceu. Elas preencheram um vazio que eu nem sabia que existia. Seu Antônio não pareceu convencido, mas algo em seu olhar suavizou minimamente. Vou ficar de olho em você, Torres. E se machucar minha filha ou minhas netas novamente, vai se arrepender. A ameaça pairou no ar, mas Rafael a aceitou como parte do processo. Sabia que precisaria conquistar a confiança dos avós das meninas, assim como estava conquistando a de Luísa. Na manhã seguinte, ao visitar Luísa no hospital, encontrou-a mais forte, sentada na cama, lendo um livro. Seus pais me conheceram. Ontem, anunciou ele, entregando-lhe um pequeno buquê de flores. Ou melhor, descobriram quem eu sou. Luísa fechou os olhos, suspirando. Eu temia isso. Como foi? Digamos que seu pai deixou claro que vai me observar de perto. Ele sempre foi super protetor, explicou ela.
Desde que engravidei e você... Bem, desde que perdemos contato, ele se tornou ainda mais desconfiado. Para ele, todos os homens são potenciais ameaças. Não o culpo, admitiu Rafael. No lugar dele, provavelmente me sentiria da mesma forma. Luísa o observou com curiosidade. Você realmente mudou, sabia? O Rafael que conheci nunca admitiria estar errado, muito menos tentaria entender o ponto de vista de outra pessoa. Ele sorriu, sentando-se na beirada da cama. As pessoas mudam. Às vezes precisam de um bom chacoalhão para isso. E suas filhas, gêmeas, foram esse chacoalhão? Elas e você, respondeu sinceramente. Ver como você criou nossas filhas sozinha, como é forte e determinada, me fez questionar tudo o que achava importante. Luísa corou levemente, desviando o olhar. Os médicos disseram que posso ter alta amanhã. Ainda vou precisar de repouso, mas posso continuar o tratamento em casa. Isso é ótimo, exclamou Rafael, genuinamente aliviado. As meninas vão ficar felizes. Elas sentem sua falta, mesmo com os avós por perto. E como está sendo para você cuidar delas, do trabalho e ainda lidar com meus pais? Rafael riu, exaustivo, rewarding e às vezes surreal. Nunca pensei que me veria fazendo tranças tortas no cabelo da Clara às 7 da manhã, enquanto participava de uma conference call com Tóquio. Luísa sorriu, imaginando a cena. Obrigada, Rafael, por tudo que está fazendo. O momento foi interrompido pela chegada dos pais de Luísa. Seu Antônio lançou um olhar desconfiado para Rafael, enquanto Dona Carmen parecia mais receptiva, oferecendo um sorriso tímido. Acho que vou deixá-los a sós, disse Rafael, levantando-se. Volto, mais tarde, com as meninas. Ao sair do quarto, pôde ouvir seu Antônio questionando Luísa. Você tem certeza sobre esse homem, filha, depois de tudo que aconteceu? A resposta de Luísa não chegou aos seus ouvidos, mas Rafael sentiu um aperto no peito. Apesar de todos os seus esforços, o caminho para se tornar verdadeiramente parte daquela família ainda seria longo e difícil. No estacionamento do hospital, encontrou uma surpresa desagradável. Vicente estava encostado em seu carro, com uma expressão séria. Então é aqui que o grande CEO da Nexus Tech passa suas manhãs agora, comentou o sócio com ironia. O que você está fazendo aqui, Vicente? Vim ver com meus próprios olhos. Os rumores na empresa estão crescendo, sabia? Pessoas questionando seu compromisso, sua liderança. Que rumores? Perguntou Rafael, sentindo a irritação crescer. Que você está negligenciando a Nexus por causa dessa sua situação familiar, que está mais preocupado com duas crianças que mal conhece do que com a empresa que construímos juntos por 15 anos. Rafael respirou fundo, contendo a raiva. Primeiro, essas crianças que mal conheço são minhas filhas. Segundo, não estou negligenciando nada. Todos os relatórios estão em dia, todas as reuniões importantes foram atendidas, mesmo que remotamente. Vicente riu sem humor. Você está se enganando, parceiro. A Nexus precisa mais do que sua presença. Virtual. Precisa do Rafael Torres que conheço, o homem focado e implacável. Esse homem ainda existe, Vicente. Só descobriu que há mais na vida do que planilhas e contratos. Os dois se encararam em silêncio, uma batalha silenciosa de vontades. Finalmente, Vicente deu um passo para trás. A reunião com os coreanos é amanhã às 10, presencial. Se você não estiver lá, vou considerar isso uma declaração de suas novas prioridades. Com essas palavras, o sócio se afastou, deixando Rafael imerso em pensamentos. A pressão de Vicente era apenas mais um obstáculo em seu novo caminho, mais uma prova de que conciliar seus dois mundos seria um desafio constante. Mas enquanto dirigia para buscar as meninas na escola, pensando no sorriso de Maria Clara e na tagarelice de Maria Júlia, Rafael teve certeza de uma coisa. Não importava quão difícil fosse, não abriria mão de sua família recém-descoberta, nem mesmo pela Nexus Tech. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do despertador. Havia dormido no sofá do apartamento de Luísa, já que os pais dela ocupavam o quarto de hóspedes. A noite fora inquieta,
repleta de sonhos confusos onde se via correndo entre salas de reuniões e parquinhos infantis, sempre atrasado, sempre insuficiente. Levantou-se silenciosamente para não acordar ninguém. A reunião com os investidores coreanos estava marcada para as 10 horas, mas Luísa receberia alta às 9. Como estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Na cozinha, encontrou Dona Carmen já preparando café. "Bom dia", cumprimentou ela em voz baixa. "Café? Por favor", respondeu Rafael, surpreso com o gesto amigável. Enquanto tomavam café em silêncio, Rafael notou que a mãe de Luísa o observava com curiosidade. "Sabe", começou ela hesitante, "Luísa nos contou tudo ontem, sobre a secretária, que escondeu as mensagens." Rafael assentiu sem saber o que dizer. "Antônio ainda está cético, mas eu acredito em você." "Obrigado", respondeu ele, genuinamente tocado. "Significa muito para mim." "As meninas falam muito de você", continuou ela. "Em apenas algumas semanas, você se tornou importante para elas. Elas são importantes para mim também, mais do que consigo expressar." Dona Carmen sorriu levemente. "Vejo isso nos seus olhos. É o mesmo olhar que Antônio tinha quando Luísa era pequena." Fez uma pausa antes de continuar. "Ele não é um homem ruim, sabe? Só viu o sofrimento da filha de perto. Foi difícil." "Eu imagino", respondeu Rafael. "E prometo que farei tudo para compensar esses anos perdidos." A conversa foi interrompida quando as meninas entraram na cozinha, ainda de pijama, com os cabelos desgrenhados e os olhos sonolentos. "Bom dia, princesas", cumprimentou Rafael, sentindo o coração aquecer com a visão das filhas. "A mamãe volta hoje?", perguntou Maria Clara, subindo no colo da avó. "Sim, querida, vamos buscá-la daqui a pouco." "E você vai ficar com a gente?", questionou Maria Júlia, olhando diretamente para Rafael. A pergunta inocente carregava um peso enorme. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Vicente. "Não se atrase, tudo depende dessa reunião." "Hoje vai ser um pouco complicado", respondeu finalmente. "Tenho uma reunião muito importante no trabalho, mas volto assim que terminar, prometo." As meninas pareceram aceitar a explicação, mas Rafael viu a sombra de decepção em seus olhos. Aquela seria sua primeira promessa para testar. Voltaria mesmo ao final do dia? 2 horas depois, Rafael dirigia apressadamente pela Avenida Paulista em direção à Nexus Tech. Deixara Luísa confortavelmente instalada em casa, com os pais para ajudar. A despedida fora breve, com seu Antônio ainda mantendo uma distância fria, mas pelo menos não abertamente hostil. "Voltarei no final da tarde", prometera a todos. Quando chegou à empresa, faltavam apenas 10 minutos para a reunião. Vicente o aguardava na recepção, visivelmente tenso. "Pensei que não viria", comentou o sócio, verificando o relógio. "Eu disse que estaria aqui", respondeu Rafael secamente, ajustando a gravata. A reunião transcorreu perfeitamente. Os investidores coreanos, impressionados com os resultados recentes da Nexus e com a visão de futuro apresentada por Rafael, confirmaram o investimento de $50 milhões para a expansão internacional da empresa. Era o maior negócio da história da Nexus Tech. "Isso merece uma comemoração", declarou Vicente após a saída dos investidores. "Jantar no Fazano hoje à noite, toda a diretoria." "Não posso", respondeu Rafael, já recolhendo seus documentos. "Prometi às meninas que voltaria cedo." Vicente o encarou incrédulo. "Acabamos de fechar o maior negócio da nossa história. E você vai dispensar a comemoração por causa de um compromisso de babá?" Rafael sentiu o sangue ferver nas veias. "Não estou sendo babá, Vicente. Estou sendo pai. E sim, isso é mais importante que qualquer jantar corporativo." "Você está jogando fora tudo que construímos", rebateu Vicente, a voz elevando-se perigosamente. 15 anos de trabalho duro, de sacrifícios, de foco absoluto. Não estou jogando nada fora. Estou apenas redefinindo prioridades." "Prioridades?" O sócio soltou uma risada sarcástica. "Sua prioridade era a Nexus, era o nosso sonho. Agora está disposto a sacrificar tudo por uma família improvisada?" As palavras atingiram Rafael como um golpe físico. "Família improvisada?", repetiu.
controlando a raiva. É assim que você vê minhas filhas? Como uma distração inconveniente. Vicente percebeu que havia ido longe demais, mas não recuou. Vejo como algo que apareceu do nada e está desviando você do caminho, do nosso caminho. Talvez eu estivesse no caminho errado todo esse tempo, respondeu Rafael, dirigindo-se à porta. A reunião acabou. O negócio está fechado. Minha parte está feita. Rafael, chamou Vicente quando ele já estava na porta. Se sair agora, isso vai mudar tudo entre nós, entre você e a Nexus. Rafael parou por um momento, pensando nas implicações daquela ameaça velada. A Nexus era sua criação, parte de sua identidade. Mas suas filhas eram seu futuro, seu legado verdadeiro. Que assim seja, respondeu simplesmente e saiu. No caminho para o Tatuapé, parou em uma loja de brinquedos e comprou um quebra-cabeça enorme, com 1000 peças, que havia prometido a Maria Clara. Também comprou um caderno de desenho profissional para Maria Júlia, que demonstrava talento artístico. Não eram presentes caros ou extravagantes, eram coisas que sabia que as filhas apreciariam, baseado no que havia aprendido sobre elas nessas poucas semanas. Quando chegou ao apartamento, encontrou uma cena acolhedora. Luísa estava no sofá, ainda pálida, mas visivelmente melhor, com as meninas ao seu lado lendo um livro. Dona Carmen preparava algo na cozinha que cheirava maravilhosamente, e até seu Antônio parecia mais relaxado, assistindo televisão na poltrona com pipoca aos seus pés. "Você voltou mesmo", exclamou Maria Júlia, correndo para abraçá-lo. "Eu prometi, não foi?", respondeu Rafael, sentindo um nó na garganta. "Achei que ia ter que trabalhar até tarde", comentou Luísa, surpresa. "Terminei mais cedo do que esperava", respondeu ele, evitando mencionar a discussão com Vicente. "E trouxe algumas coisas para vocês." As meninas ficaram encantadas com os presentes, especialmente porque eram exatamente o que haviam pedido dias atrás. Rafael observou, emocionado, como algo tão simples podia gerar tanta felicidade. Seu Antônio o observava com expressão neutra, mas quando seus olhares se cruzaram, o mais velho ofereceu um aceno quase imperceptível de aprovação. Durante o jantar, preparado por Dona Carmen, Rafael contou histórias engraçadas de sua juventude, fazendo as meninas rirem e até arrancando sorrisos de Luísa e seus pais. Era a primeira vez que todos se sentavam juntos como uma família, sem a tensão pesada dos dias anteriores. Mais tarde, quando as meninas já estavam na cama e os pais de Luísa se recolheram ao quarto de hóspedes, Rafael e Luísa ficaram a sós, na sala. "Como foi a reunião?", perguntou ela. "Bem, fechamos o contrato." "Isso é ótimo, não é? Por que não parece feliz?" Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Tive uma discussão com Vicente. Ele não está lidando bem com minhas mudanças." "Que mudanças?" "Sair no horário, trabalhar remotamente quando necessário, priorizar vocês." Luísa o estudou atentamente. "Está arrependido?" "De quê?" "De ter nos encontrado, de ter assumido essa responsabilidade." Rafael a encarou, surpreso com a pergunta. "Nunca", respondeu com firmeza. "Conhecer você e as meninas foi a melhor coisa que já me aconteceu. Me fez perceber o vazio da minha vida anterior. Mesmo que isso afete sua carreira, seu império. Mesmo assim, não estou abandonando a Nexus, apenas redefinindo meu papel." "Relaxe-nos, se Vicente não entender isso, é problema dele." Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto ainda pálido. "Você realmente mudou, Rafael Torres." Antes que ele pudesse responder, o celular tocou. Era Júlio, seu assistente. "Senhor Torres, desculpe ligar tão tarde, mas precisava avisar. O senhor Albuquerque convocou uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã às 8. O assunto é reestruturação da liderança." O estômago de Rafael afundou. Estava claro o que Vicente pretendia: afastá-lo da presidência da Nexus. "Obrigado, Júlio. Estarei lá." Quando desligou, encontrou o olhar preocupado de Luísa. "Problemas. Parece que Vicente quer me tirar da presidência da empresa." "Ele pode fazer isso?" "Tecnicamente, sim,
Temos o mesmo número de ações, mas ele pode convencer o restante do conselho se argumentar que não estou mais comprometido com a empresa. Luísa franziu o senho. E o que vai fazer? Rafael refletiu por um momento. A Nexus era sua criação, o resultado de anos de trabalho árduo e sacrifícios. Perdê-la seria como perder parte de si mesmo. Mas suas filhas, Luísa, essa nova vida que estava construindo, isso não tinha preço. Vou lutar, respondeu finalmente. Não pelo poder ou pelo status, mas porque acredito que posso liderar a Nexus sendo o homem que sou agora. Um homem melhor, mais completo. E se não conseguir? Então a vida continua. Posso construir outra empresa se necessário, mas não posso construir outra família. Naquela noite, Rafael dormiu no sofá novamente, mas com uma clareza de propósito que não sentia há anos. No dia seguinte, enfrentaria Vicente e o conselho, defendendo não apenas sua posição na empresa, mas sua visão de uma liderança mais humana e equilibrada. Acordou cedo, vestiu seu melhor terno e despediu-se das meninas ainda sonolentas. Você vai voltar para o almoço? Perguntou Maria Clara, esfregando os olhos. Vou tentar, princesa, respondeu beijando sua testa, mas hoje pode ser um dia longo. Promete que vai tentar? Insistiu Maria Júlia. Prometo. Antes de sair, Luísa o chamou à parte. Seja qual for o resultado, estaremos aqui, disse ela, segurando suas mãos. Não se esqueça disso. O gesto simples lhe deu força. Rafael dirigiu até o escritório determinado a defender não apenas sua posição, mas também seu direito de ser tanto o executivo bem-sucedido quanto o pai presente que suas filhas mereciam. Quando chegou à sala de reuniões, encontrou o conselho completo já posicionado. Vicente à cabeceira da mesa, ladeado por Marta Guimarães, a diretora financeira, Carlos Eduardo, diretor de operações, e os 3 investidores externos que compunham o resto do conselho. Rafael, que bom que pôde nos dar o privilégio da sua presença, comentou Vicente sarcasticamente. Vamos direto. Ao ponto, Vicente, respondeu Rafael, mantendo a compostura. Por que essa reunião extraordinária? Vicente pigarreou, assumindo uma postura formal. Como presidente do conselho, convoquei esta reunião para discutir a atual liderança da Nexus Tech. Nas últimas semanas, temos observado mudanças significativas no comportamento e nas prioridades do nosso CEO, mudanças que podem comprometer o futuro da empresa. Rafael observou os rostos ao redor da mesa. Carlos Eduardo parecia desconfortável, enquanto Marta mantinha uma expressão neutra. Os investidores externos observavam atentamente, provavelmente já influenciados por Vicente. Antes que continue, interrompeu Rafael. Gostaria de fazer uma pergunta simples. A Nexus teve algum prejuízo financeiro ou estratégico nas últimas semanas? Vicente hesitou. Não diretamente, mas, na verdade, interveio Marta, surpreendendo a todos. Acabamos de fechar o maior contrato da nossa história e os relatórios trimestrais mostram crescimento acima das projeções. Exatamente, continuou Rafael. A empresa nunca esteve tão bem. Então, qual é o verdadeiro problema aqui, Vicente? O sócio bateu na mesa, perdendo a compostura. O problema é você, Rafael. Sua falta de compromisso, suas novas prioridades. Minhas prioridades sempre incluíram a Nexus, rebateu Rafael calmamente. A diferença é que agora também incluem minha família. Família? Vicente soltou uma risada sarcástica. Você nem sabia que tinha filhas até algumas semanas atrás. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os membros do conselho trocaram olhares surpresos. Claramente, Vicente não havia compartilhado esse detalhe com eles. Sim, descobri recentemente que tenho 2 filhas gêmeas de 6 anos, explicou Rafael, olhando diretamente para os conselheiros. Uma descoberta que mudou minha vida, mas em nenhum momento negligenciei minhas responsabilidades aqui. Você cancelou reuniões, trabalhou, remotamente e saiu no meio do expediente, acusou Vicente. Cancelei apenas reuniões não essenciais. Trabalhei remotamente quando necessário. E sim, ajustei meu horário para poder estar presente para minhas filhas. Rafael fez uma pausa,
olhando para cada membro do conselho. E aqui está a questão que precisamos decidir hoje. A Nexus Tech quer ser uma empresa do século XXI que valoriza o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, ou quer permanecer presa a um modelo ultrapassado onde executivos sacrificam tudo em nome do trabalho? A pergunta pairou no ar provocativa. Carlos Eduardo foi o primeiro a reagir. Rafael tem razão. Promovemos políticas de bem-estar e equilíbrio para nossos funcionários, mas esperamos que nossa liderança viva de forma completamente diferente. A isso é hipocrisia. Marta assentiu. Além disso, como CFO, preciso ressaltar que nossos resultados nunca estiveram tão bons. Se isso é o que Rafael consegue fazer enquanto equilibra trabalho e família, imaginem o que poderíamos alcançar se todos tivéssemos essa oportunidade. Vicente olhou ao redor, percebendo que estava perdendo o apoio que imaginava ter. Isso não muda o fato de que a imagem da Nexus foi construída sobre a dedicação total de seus fundadores, argumentou. Em uma última tentativa, os investidores confiam nessa imagem. Na verdade, interveio um dos investidores externos, um senhor de cabelos grisalhos que até então estava calado. O que nos importa são os resultados, e como bem apontado, eles nunca estiveram tão bons. A reunião continuou por mais 1 hora, com debates acalorados sobre o futuro da empresa e o modelo de liderança. Ao final, o conselho votou. Rafael permaneceria como CEO, com a condição de que a estrutura executiva fosse revisada para garantir que todas as áreas tivessem cobertura adequada, mesmo durante suas ausências ocasionais. Quando todos começaram a se retirar, Vicente permaneceu sentado com expressão derrotada. Você venceu, disse amargamente quando ficaram a sós. Não se trata de vencer ou perder, Vicente, respondeu Rafael. Trata-se de evoluir. A Nexus ainda é importante para mim, mas descobri que há mais na vida. Para mim não há, rebateu o sócio. A Nexus é tudo o que tenho. Pela primeira vez, Rafael viu além da fachada confiante de Vicente. Viu um homem solitário que havia sacrificado relacionamentos, família e lazer em nome da empresa. Homem que, de certa forma, era o que Rafael teria se tornado se não tivesse descoberto suas filhas. Não precisa ser assim, disse suavemente. Nunca é tarde para equilibrar as coisas. Vicente levantou-se abruptamente. Poupe-me da sua filosofia. Recém-descoberta. Você mudou, eu entendi. Mas não espere que todos sigam seu exemplo. Com essas palavras, saiu da sala, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos. A batalha estava vencida, mas a guerra para transformar a cultura da Nexus apenas começava. E quanto a Vicente, Rafael esperava que um dia o amigo também encontrasse algo além do trabalho para preencher sua vida. 3 meses se passaram desde a tensa reunião do conselho. A vida de Rafael havia encontrado um novo ritmo, ainda acelerado, mas com momentos de pausa que tornavam tudo mais significativo. A Nexus Tech continuava prosperando, agora com uma estrutura executiva reformulada que permitia maior flexibilidade para toda a liderança. Em uma manhã de domingo, Rafael acordou ao som de risadas infantis e o cheiro de café fresco. Não estava mais no sofá do pequeno apartamento no Tatuapé. Agora moravam todos em uma casa espaçosa, no Alto de Pinheiros, com um quintal onde Pipoca podia correr livremente e as meninas tinham espaço para brincar. Depois de muita conversa e reflexão, Luísa havia aceitado a proposta de viverem juntos, não por conveniência ou apenas pelas meninas, mas porque o sentimento que um dia existiu entre eles havia ressurgido, agora mais forte e maduro. Bom dia, Dorminhoco, saudou Luísa quando ele entrou na cozinha, ainda sonolento. Sua saúde havia melhorado consideravelmente nos últimos meses, e a cor voltara ao seu rosto. Bom dia, respondeu, beijando-a suavemente. Onde estão as meninas? No quintal com o vovô. Ele está ajudando-as a construir uma casa na árvore. Rafael olhou pela janela e viu seu Antônio, com uma caixa de ferramentas, orientando pacientemente as netas sobre como usar um martelo. A imagem aqueceu seu coração. A relação com os pais de Luísa havia evoluído gradualmente. Dona Carmen foi a primeira a aceitar Rafael, reconhecendo sua sinceridade e esforço.
Seu Antônio resistiu por mais tempo, mas eventualmente baixou a guarda, especialmente ao ver a felicidade das netas e da filha. Você está com aquela expressão pensativa de novo, observou Luísa, servindo-lhe uma xícara de café. Só pensando em como tudo mudou, respondeu Rafael. Se alguém me dissesse, há 6 meses que estaria vivendo assim, eu teria rido da cara da pessoa. Arrependido? Ele sorriu segurando a mão dela. Nem por um segundo. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Júlio, seu assistente. Senhor Torres, desculpe incomodar no domingo, mas achei que gostaria de saber. O senhor Albuquerque pediu. A demissão. A notícia pegou Rafael de surpresa. Vicente, por quê? Ele não explicou os motivos, apenas entregou a carta de demissão na sexta à tarde. Disse que vai viajar por um tempo. Após desligar, Rafael permaneceu pensativo. A relação com Vicente nunca mais fora a mesma após a reunião do conselho. Trabalhavam juntos de forma profissional, mas a amizade de anos havia esfriado consideravelmente. Algum problema? Perguntou Luísa, notando sua expressão preocupada. Vicente pediu demissão. Sério? E o que vai fazer agora? Não sei. Aparentemente, vai viajar. Luísa o observou atentamente. Você está preocupado com ele. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Estou. Vicente dedicou 15 anos de sua vida a Nexus. A empresa era tudo para ele. Como era para você antes? Comentou Luísa suavemente. Rafael assentiu. Exatamente, e temo que ele não tenha nada além disso. Naquele momento, as meninas entraram correndo na cozinha seguidas por Pipoca, que já não era mais uma filhote, mas um cachorro de porte médio cheio de energia. Pai, vovô disse que vamos terminar a casa na árvore hoje, exclamou Maria Júlia, abraçando as pernas de Rafael. O termo pai, agora usado naturalmente pelas meninas, ainda causava uma emoção intensa em Rafael cada vez que o ouvia. Isso é incrível, princesa. E vou ajudar também. Você sabe construir casas? Perguntou Maria Clara, cética. Bem, não exatamente, mas posso aprender. Seu avô pode me ensinar, assim como ensina vocês. As meninas trocaram olhares, como se considerassem seriamente se ele seria um bom aprendiz. Tá bom, decidiu Maria Júlia finalmente. Mas você tem que obedecer o vovô. Ele é o chefe da obra. Rafael riu. Prometo obedecer direitinho. Após o café da manhã, toda a família se reuniu no quintal. Seu Antônio, inicialmente reservado com a presença de Rafael, logo o estava, se orientando sobre como pregar tábuas e verificar o nivelamento da pequena plataforma, que seria a base da casa na árvore. Você nunca fez trabalho braçal na vida, não é? Perguntou o mais velho, observando Rafael lutar com um prego particularmente teimoso. É tão óbvio assim? Seu Antônio riu, um som que Rafael raramente havia escutado. Minhas netas têm mais jeito com o martelo que você. Provavelmente. Herdaram isso do avô, respondeu Rafael, sorrindo. Assim como herdaram a teimosia da mãe. E de onde veio a tagarelice da Júlia, você sabe dizer? Ah, isso é 100% meu. Minha mãe sempre dizia que eu não parava de falar quando criança. A menção à mãe de Rafael, que havia falecido quando ele era adolescente, criou um momento de conexão inesperada entre os dois homens. Seu Antônio ofereceu um olhar compreensivo antes de voltar à tarefa. No final da tarde, a casa na árvore estava quase pronta, uma estrutura simples, mas robusta, que faria a alegria das meninas por muitos anos. Todos estavam suados e cansados, mas satisfeitos com o resultado do trabalho em equipe. Enquanto Luísa e Dona Carmen preparavam um churrasco no quintal, Rafael recebeu uma mensagem no celular. Era de Vicente. Estou na porta da sua casa, podemos conversar? Surpreso, Rafael foi até o portão. Vicente estava parado na calçada, parecendo deslocado em seu terno impecável, em meio àquele ambiente familiar e descontraído. Vicente? O que faz aqui? Júlio me deu seu endereço, respondeu o ex-sócio. Espero que não se importe. Rafael abriu o portão. Entre. Estamos fazendo um churrasco. Vicente hesitou. Não quero incomodar sua família. Não está incomodando, venha. Relutante, Vicente seguiu Rafael até o quintal, onde foi apresentado a todos.
As meninas o observavam com curiosidade, enquanto seu Antônio mantinha um olhar desconfiado. Luísa, sempre diplomática, ofereceu uma cerveja ao visitante. Júlio me contou que você pediu demissão, comentou Rafael, quando finalmente conseguiram um momento a sós, sentados em um banco no canto do quintal. Vicente assentiu, olhando. Traga a garrafa em suas mãos. Preciso de uma mudança. Que tipo de mudança? Ainda não sei ao certo. Vicente fez uma pausa. Naquele dia depois da reunião do conselho, você disse algo que ficou na minha cabeça. Que nunca é tarde para equilibrar as coisas. Rafael se lembrava claramente daquela conversa. E isso te fez pedir demissão? Me fez perceber que não. Tenho nada além da Nexus. Dediquei 15 anos da minha vida àquela empresa. Sacrifiquei relacionamentos, ignorei minha saúde. Vicente olhou ao redor, para a cena familiar que se desenrolava no quintal. E no final, o que tenho para mostrar? Um apartamento vazio e uma conta bancária gorda que não serve para nada. Rafael nunca havia visto o amigo tão vulnerável. E o que pretende fazer agora? Viajar por um tempo, talvez fazer trabalho voluntário. Tenho uma prima que trabalha com conservação ambiental na Amazônia. Ela sempre me convidou para conhecer. O trabalho dela parece um bom começo, comentou Rafael, genuinamente feliz pela decisão do amigo. Vim aqui para me desculpar, continuou Vicente, encarando-o finalmente. Fui injusto com você. Tentei sabotar sua felicidade porque tinha inveja, porque você conseguiu o que eu nunca tive coragem de buscar, uma vida completa. Não precisa se desculpar, respondeu Rafael. Entendo perfeitamente. Eu teria agido da mesma forma há 6 meses. Ainda assim, peço desculpas. E também vim devolver isso. Vicente tirou do bolso um envelope. São minhas ações da Nexus. Quero vendê-las para você, pelo valor justo de mercado, sem ágio. Rafael pegou o envelope surpreso. Tem certeza disso? A Nexus foi tanto sua criação quanto minha. Tenho. É hora de seguir em frente, de construir algo novo. Nesse momento, Maria Júlia se aproximou, observando Vicente com olhos curiosos. Você também trabalhava com o meu pai? Vicente sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Rafael via em seu rosto há meses. Sim, trabalhávamos juntos. Seu pai é um homem muito inteligente. Eu sei, respondeu a menina com orgulho. E ele faz panquecas de banana muito boas. Você sabe fazer panquecas? Não, infelizmente. Meu pai pode te ensinar. Ele ensina todo mundo. E com isso saiu correndo de volta para onde a irmã brincava com pipoca. Vicente observou a menina se afastar com uma expressão pensativa. Elas são incríveis, comentou. São, não são? Mudaram minha vida completamente. Para melhor, pelo que vejo. Rafael assentiu. Sem dúvida. Descobriu um tipo de felicidade que nem sabia que existia. Vicente terminou sua cerveja em silêncio, absorvendo a cena ao seu redor. As meninas correndo, com o cachorro. Os avós ajudando Luísa com o churrasco. A casa na árvore inacabada. Um quadro de felicidade simples e genuína. Preciso ir, anunciou finalmente levantando-se. Meu voo para Manaus sai amanhã cedo. Manaus? Então você realmente vai para a Amazônia? Vou. Quem sabe o que encontrarei lá? Vicente ofereceu. A mão que Rafael apertou firmemente. Obrigado por me mostrar que existe outro caminho. Espero que encontre o que está procurando, Vicente. Já encontrei o primeiro passo, a coragem de mudar. Após a partida de Vicente, Rafael se juntou, novamente à família. Observou as meninas correndo pelo quintal. Luísa conversando animadamente com sua mãe. Seu Antônio cuidadosamente virando a carne na churrasqueira. Havia uma paz naquela cena que nenhum sucesso profissional jamais poderia proporcionar. 2 dias depois, Rafael tomou uma decisão importante. Reuniu a equipe executiva da Nexus e anunciou uma nova política de equilíbrio entre vida pessoal e profissional para todos os funcionários. Horários flexíveis, trabalho remoto quando necessário e incentivo para que momentos importantes, em família, nunca fossem sacrificados em nome do trabalho. A Nexus sempre foi conhecida por sua inovação tecnológica, declarou na reunião. Agora, vamos ser conhecidos também por nossa inovação em qualidade de vida.
A notícia se espalhou rapidamente e foi recebida com entusiasmo pelos funcionários. Em poucas semanas, Rafael começou a notar uma mudança no ambiente da empresa. Pessoas mais engajadas, mais criativas, mais felizes. Em casa, a vida seguia seu curso doce e às vezes caótico. As meninas cresciam rápido, cada dia trazendo novas descobertas e desafios. Luísa havia aceitado uma posição como consultora financeira na Nexus, aplicando seus conhecimentos de contabilidade em um ambiente que respeitava seu tempo e necessidades. Em uma noite especial, exatamente 6 meses após o dia em que Rafael encontrara as meninas vendendo pipoca na calçada, a família se reuniu para um jantar comemorativo. Seu Antônio ergueu uma taça em um brinde inusitado. A família que tardou, mas chegou. Rafael olhou para ele surpreso. Era a frase que Maria Clara havia escrito em seu desenho meses atrás. As meninas me mostraram o desenho, explicou seu Antônio com um sorriso, e achei que resumia perfeitamente nossa história. Luísa segurou a mão de Rafael por baixo da mesa, um gesto silencioso de cumplicidade e amor. As meninas, sentadas do outro lado, conversavam animadamente sobre seus planos para o final de semana. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Rafael permaneceu na varanda, contemplando as estrelas. Lembrou-se do homem que era 6 meses atrás, frio, solitário, obcecado por sucesso profissional. Um homem que acordara no meio da madrugada, sentindo um vazio que nenhuma conquista conseguia preencher. Agora, seu coração transbordava. Havia encontrado o verdadeiro significado de sucesso, não em balanços financeiros ou contratos milionários, mas nos sorrisos de suas filhas, no amor